Olá, sou Willer Matias, seja bem-vindo ao nosso canal Criacionismo. Esse é o primeiro vídeo da série Evidências de um Deus Criador à luz das Escrituras Sagradas. No vídeo de hoje estaremos abordando Gênesis capítulo 1, verso 1 e quais as informações que estão ocultas nesse texto que pode nos levar a compreender uma evidência de que a criação necessitaria de um Deus Criador. Então vamos orar primeiro, pedir a iluminação de Deus para que possamos compreender a sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estarei abrindo as suas sagradas Escrituras com a finalidade de abordar esse tema, que é um tema desafiador. Evidências da sua presença aqui nesse primeiro verso, no capítulo 1 de Gênesis, no verso 1. A evidência de que o Senhor é um Deus Criador que esteve presente na criação. Isso é um desafio. Então eu peço a sua iluminação, peço que o Senhor, neste momento, com o teu Santo Espírito, me dê sabedoria e entendimento, para que eu possa transmitir esta verdade que compreendi em tua palavra, para essa pessoa que está ouvindo aí da melhor forma possível, sem faltar com a verdade. Se eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Olha só, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, já vamos estar aqui lendo nas Sagradas Escrituras. Estou usando a versão King James de 1611, tá? Provavelmente vai soar um pouquinho diferente, dependendo da versão que você está usando, tá? Mas o sentido do texto, após ser compreendido, é o mesmo, tá bom? Gênesis, no capítulo 1, verso 1 diz: No princípio criou Deus o céu e a terra. Nesse vídeo estaremos abordando só sobre esse termo, no princípio, só até aqui, ok? Para isso, eu estarei aqui recorrendo, a um resumo de uma pesquisa que eu fiz, que estarei aí apresentando para você na tela. Vamos então compreender como podemos concluir que nesse termo, no princípio, deixa espaço para identificarmos uma evidência de que houve a necessidade de intervenção de um Deus Criador, ou seja, de uma inteligência suprema, na criação. E agora, se nós contextualizar a parte do conhecimento teológico que contém nesse verso, nesse termo, no princípio, e associar com raciocínio lógico, junto com informações da física, você vai chegar à conclusão que tem sim, no mínimo, uma evidência de que houve sim a necessidade de ter uma intervenção de uma inteligência suprema na criação. Então vamos ver isso agora. O termo no hebraico, na verdade esse texto, fala Bereshit bara, Elohim bet hashamayim bet haaretz. Na verdade esse termo Bereshit, que comumente é entendido como no início, no princípio, no começo, que nós vamos estudar com mais detalhe agora, dá a entender o início de tudo, o começo. Mas olha só, vamos começar pelo termo no princípio. No princípio, na verdade, essa palavra princípio ela é citada nas Escrituras Sagradas. Na versão King James é citado esse termo princípio 102 vezes. Aqui, o resumo que eu fiz, sendo 56 no Antigo Testamento e 46 no Novo Testamento. Tem algumas versões que citam menos, que é a parte que eu já citei num vídeo introdutório, e também deixarei disponível na descrição desse vídeo, um vídeo que eu estarei abordando isso, o risco que algumas versões das Sagradas Escrituras oferecem para o seu leitor. Porque muitas estão suprimindo muitas afirmações, palavras, usando outros sinônimos que na essência perde o sentido original. Mas vamos abordar o contexto aqui desse vídeo. Em outro vídeo você vai poder estar contemplando isso que eu estou falando. Primeira pesquisa que eu fiz
foi na fonte de informação secular. A primeira. São 3 pesquisas aqui principais nesse vídeo para não ficar muito longa, que eu vou estar apresentando. A primeira foi no dicionário Aurélio. Vamos entender o que significa no primeiro, para depois a gente entender o que significa princípio, para depois compreender melhor esse termo no princípio, tá ok? Então a etimologia do termo no, aqui, pode acompanhar aí na tela comigo. Segundo o dicionário Aurélio, no significaria no interior, de, ao lado de, em cima de algo determinado. Ou seja, o que dá a entender é que o artigo no tem a finalidade de determinar ou posicionar, seja no tempo, no espaço, enfim, o sujeito da afirmação ou da frase, que nesse contexto o sujeito seria Deus, tá? Em relação ao termo usado posterior, que seria princípio, né? Agora, o termo princípio, ele já tem uma íntima associação, segundo o dicionário Aurélio, tá? O começo, aqui fala o que ocorre ou existe primeiro que os demais, princípio dos tempos, início de uma ação ou processo. No princípio, segundo o dicionário Aurélio, significaria da seguinte forma: o momento que inicia uma ação ou um processo. Resumidamente, significaria isso aí. Mas será que no original hebraico é este sentido que verdadeiramente traz? Nessa versão das Sagradas Escrituras, a versão King James 1611, com comentários de estudo, Homer, ela traz algumas informações interessantíssimas sobre Gênesis capítulo 1. Eu achei super interessante usar como referência. Aqui é citado que, na verdade, o termo no princípio, no original, o termo no não existe. Esse artigo no não existe. Vai estar aqui na página 6 desta Bíblia, tá? Em Gênesis capítulo 1, na nota aqui de rodapé do comentário. A fonte que ele usou é do livro Crítica Textual da Bíblia Hebraica, de Emanuel Toff, página 69, nota 98, da editora BV Book. Estarei adquirindo também esse livro para que a gente possa estar usando ele aqui no canal aqui como uma base de pesquisa, né, de uma visão crítica sobre os originais da versão da Escritura Sagrada. Então vamos ler lá. O que ele diz? O texto não registra no princípio, mas em princípio, deixando expressamente indefinido o momento da criação visível. E assim deve aceitar e traduzir. Ele continua: enquanto há insistentes vozes a favor da inclusão do inexistente artigo no, outros tradutores vão mais além e acham que o mesmo, inserindo o artigo definido, a frase parece flutuar no ar, e o leitor sente que algo mais deve ser adicionado, mas lhe dizer de que o princípio se trata. E traduz então no início de tudo, tentando fixar o momento exato de todo o princípio. Você percebe? Então, na nota de comentário aqui, o termo no não consta no original. O sentido original traz o termo em. Então, em princípio. Quando você muda o termo, seja antes ou posterior, a uma palavra, você afeta o verdadeiro sentido da afirmação. Então, nesse caso, vamos entender um detalhe. O termo no, como nós vimos, é no interior, ao lado de, em cima de. Ele traz um posicionamento. Então, quando se usa o no, é como se a intenção do tradutor era dar uma precisão da posição divina no início. E a Sagrada Escritura apresenta isso. Através desse termo, não. O risco que, ao meu ver, traz o artigo no nesse texto é que ele tenta enfatizar um posicionamento do agente da frase, que é Deus, dentro desse contexto, princípio, como se fosse uma precisão de tempo. E as Escrituras Sagradas, na verdade, não deixam entender isso.
tá? E nem no original. Agora o termo em, ele traz a ideia do texto antes do começo, mas sem definir tempo, sem enfatizar o tempo. Então, quando fala em princípio, está dizendo o seguinte: antes do início. O termo em enfatiza o termo princípio. Já o termo no enfatiza Deus posicionando, tentando precisar no tempo dentro do termo princípio. Então, para você ver. Então, agora, às vezes você está perguntando, tá, Matias, mas vamos contextualizar aqui. Você disse no vídeo de que nesse verso, né, especificamente nesse termo, nós conseguiríamos extrair uma possibilidade de evidência da necessidade de um Deus criador na criação. E aí você deve estar perguntando, até agora eu não vi. Vamos falar disso agora. E sabe por que o termo no, ele não se encaixa no texto? Porque, na verdade, quando se enfatiza o tempo antes da criação não existia. Para compreender melhor isso, o professor Adalto Lourenço, que é físico e teólogo, então convidá-lo a entrar em cena para que ele possa estar trazendo mais luz e entendimento sobre isso. Eu vou aqui deixa eu pegar aqui. No capítulo 5, quando ele fala aqui, né, Gênesis 1:1, o início, ele vem abordando vários assuntos do contexto ali, tal. Ele usa um contexto, uma afirmação irrefutável de que Deus criou o universo, então ele vai abordando tudo isso. E quando ele entra então no assunto tempo, espaço e matéria, então ele traz uma luz de entendimento fantástica para esse contexto desse verso aqui, para esse termo no princípio. Olha só, para que a gente entenda o que tinha antes, o que veio antes, né? Qual era a realidade do antes da criação. Ele começa dizendo assim, a primeira frase da Bíblia define a origem dos 3 elementos básicos principais com os quais a ciência trabalha: tempo, espaço e matéria. Olha só que interessante. Então aí ele traduz o primeiro verso para a gente na visão de um físico. Ele diz, no princípio, tempo, Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Então ele contextualiza uma visão física que é necessário para qualquer coisa vir à existência, na ótica humana: tempo, espaço e matéria. Ele contextualiza dentro da visão teológica ali do texto. Mas agora a parte interessante, vamos aqui para a página 79, tá? Eu estava lendo na página 78, na página 79, você pode acompanhar aí na tela comigo. Vamos agora à parte que ele aborda o tema antes do antes, que é exatamente aquilo que eu citei, que é o termo em princípio, tá? Antes do antes. Então, o que em princípio e como foi esse em princípio aqui na visão do Sr. Adalto Lourenço? Antes do antes, ele começa dizendo assim: o tempo é uma quantidade física fundamental. Existem outras 6. Ele é usado para comparar sequência de eventos, ou a duração desses eventos, ou ainda o intervalo entre esses eventos. Ele também é usado para medir variações de certas quantidades, como o movimento de um objeto ou seu deslocamento de um lugar para outro. Então aqui ele fala da importância do tempo. Agora no próximo parágrafo ele diz o seguinte: o tempo implica diretamente em mudança ou movimento. Então ele começa a descrever, né, a respeito do tempo. Sem isso não podemos percebê-lo e nem medi-lo. Ou seja, vamos aqui refletir um pouco. O tempo, para ele existir, é necessário movimento, mudanças para que o tempo exista.
Mas aí você fala, tá, mas que movimento, que mudança que tem que acontecer para que o tempo exista? Ou para que a gente possa percebê-lo? Então ele vai contextualizando aqui, vou deixar que ele fala aqui. É fantástico isso aqui. Olha só. O movimento do ponteiro de um relógio nos auxilia a medir o tempo e também a percebê-lo, que o tempo está passando, correto? A rotação da Terra ao redor do seu eixo nos permite medir a duração do dia e, portanto, também o tempo. Então já começou a trazer mais detalhes para a gente. Olha só. A rotação da Terra em seu eixo, tá? Segundo a visão científica, né? E ao redor do Sol, tem íntima associação com a existência do tempo. E outro detalhe interessante aqui, ó. O tempo não é algo que pegamos e manipulamos. Ele é apenas medido e não manipulado. Antes de Deus ter criado o mundo, não poderia ter havido o antes, pois não haveria o que mudar. Não havendo mudança, não haveria como medir o tempo. Percebemos assim que o tempo não pode vir à existência por conta própria, pois algo teria de ter mudado para que o tempo existisse. A visão que ele traz para nós, você está percebendo? Para existir o tempo, é necessário Deus ter criado os astros, o Sol, a Lua, as estrelas. Ele até cita aqui, ó. Olha só aqui. Antes de Deus ter criado o mundo, não poderia haver o antes, pois não haveria o que mudar. Não havendo mudança, não haveria como medir o tempo. Percebemos assim que o tempo não poderia vir à existência por conta própria, pois algo teria de ter mudado para que o tempo pudesse existir. Para que o tempo pudesse existir, teria que ter mudança. Nascer do sol, pôr do sol, noite, né? É a ausência de luz, então um período que o sol está visível, o sol não está visível. Toda essa questão, rotação da Terra em torno do seu eixo, em torno do Sol, toda essa variação, essa mudança, essa constante mudança que faz com que a gente perceba que existe o tempo, que a gente passe a contar o tempo, enfim. Agora o interessante aqui é o que ele fala aqui, ó, se o algo não existia, ou seja, os elementos ou as condições para que o tempo existisse, se o algo não existia, podemos contextualizar aqui também, associando a Deus também, dá para fazer essa aplicação. Então, se Deus não existia, o tempo também não poderia existir. Somente com a criação do espaço e da matéria, o tempo poderia ter passado a existir. Então, sem mudança não há variação. Sem variação, no planeta Terra não tem como perceber o tempo. Se não tem como perceber o tempo, não tem como contar o tempo, então o tempo não existe. E o que faz com que haja essa mudança, essa variação de período de tempo, para que a gente possa perceber e contá-lo, é a movimentação da Terra em seu eixo, em torno do Sol, e a existência dos astros, o Sol, a Lua, que daí passa a existir segundo, minuto, hora, dias, semanas, meses e anos e até estações. Então, sem a existência dessa sincronia de todos esses elementos trabalhando em conjunto, era impossível existir o tempo. E se era impossível existir o tempo por conta própria, já que o tempo depende da existência anterior desses elementos, alguém tinha que estar lá no antes para criar esses elementos, para que esses elementos pudessem ser o meio usado para definir o tempo e trazer ele à existência. Às vezes assim, eu fico pensando como na verdade, esse aqui, ó, esse livro fala, não tenho fé suficiente para ser ateu. Exige mais fé para ser ateu do que para ser crente. Como que você vai chegar a essa conclusão, essa fé
de que houve uma explosão, Big Bang, uma evolução, e veio por meio da evolução, e bilhões de anos, o Sol ficou na distância precisa que ele está, a Lua na distância precisa que ela está, a Terra na velocidade correta que ela estava girando em torno do seu eixo, e em torno do Sol. Meu, isso são precisos demais, a lei que rege isso aí. É preciso demais. São minuciosos demais os detalhes que envolvem tudo isso. É impossível isso ter vindo de um Big Bang, segundo a ótica física. É impossível isso ter vindo de um suposto evolucionismo de todos os seres, toda a criação, enfim, e todo esse processo, contextualizando todo esse processo, entendeu? É impossível. Porque se de fato tivesse sentido, dizendo, não, mas começou o tempo anos, aí depois foi reduzindo para meses, depois para semana, depois para dias, então o tempo hoje, ele deveria estar diminuindo, então. O dia não era para ter 24 horas, né? Ou o período dia visível, diurno, 12 horas. Era para ter menos, já se passou 6.000 anos, até onde a gente entende, de planeta Terra habitado, em que percebia-se o tempo. Desde 6.000 anos, até onde a NASA pôde verificar, pelos seus estudos, pelo todo o seu recurso tecnológico, o dia de 24 horas de 100, 200, de 500, de 1.000 anos atrás, é o mesmo de hoje, mesmo período de tempo. As variações, entendeu? São as mesmas. O Sol continua nascendo e se pondo, a Lua continua nascendo e se pondo, o planeta continua girando na mesma velocidade. Ou seja, então se o tempo não conseguia, e não consegue, e não conseguiu mesmo, via a existência sozinho, precisava de alguém criar. É necessário encaixar dentro desse contexto, antes da criação, em princípio, tinha que existir inteligência suprema para projetar passo a passo, detalhadamente, como ia funcionar a rotação, a movimentação de todos esses elementos, a distância, o tamanho, a velocidade que ia girar, enfim, tudo isso tinha que precisar, matematicamente, falando na ótica humana, matematicamente, né? Teria que organizar perfeitamente para que todas as possibilidades viáveis pudessem disponibilizar a possibilidade de existir o tempo. Tinha que existir Deus. Deus, ele se encaixa ali. Por isso que nesse primeiro verso da Bíblia, em princípio, estava Deus. Então, antes, ou seja, antes do start da criação, ou da ótica da física, já que alguns teólogos ali, né, a gente vai estar comentando no canal, associa que não há uma incompatibilidade, pelo menos a princípio, nesse conceito Big Bang, grande explosão, porque quando Deus criou o mundo, foi também, aparentemente, entre aspas, uma certa explosão. Disse, veio a existência, e veio, por mais que o verbo bará, que é usado ali, criou Deus, o termo bará é um termo no hebraico que apenas só pode ser usado em afirmação que o contexto seja uma ação divina, porque bará significa trazer a existência do nada, sem auxílio de matéria preexistente. Fica interessante? Outro detalhe que traz mais riqueza de entendimento ao texto é o capítulo 1, verso 2. No verso 2 fala, e a terra estava sem forma e vazia. Então dá-se a entender com clareza que não existia astro, que os astros não tinham sido criados ainda. E o termo vazio era desprovido de vida, desprovido de leis da física. A terra estava desorganizada, totalmente desorganizada. Entendeu? Mas lá no capítulo 1, verso 1 e 2 de Gênesis, não deixa nenhum vestígio de possibilidade, seja
de existência ou de influência dos astros sobre a Terra para dar a ideia de que já existia o tempo. O tempo não existia. Se o tempo não existia, não existiam os astros. Se não existiam os astros, não existiam as leis que regem a possibilidade da existência do tempo. E se não existiam essas leis, então tinha que existir um ser supremo que fosse o autor de todo o processo desse design inteligente, criativo, que criou o planeta Terra, o deu forma, o encheu de vida. Por isso que nas Sagradas Escrituras, eu vou estar lendo para você, acompanhe na tela, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, que fala o seguinte, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Ou seja, o tempo para Deus não faz diferença, não o influencia, não o afeta. Para nós seres humanos, o tempo afeta, e muito. Se você possui mais de 40, 50, 60, 70 anos, você vai perceber que tem umas rugas, tem uns cabelos brancos, o tempo afeta. Já em relação a Deus, o tempo em nada afeta. Em nada. Então, por isso que no contexto ali de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, em princípio, traz o entendimento de que se refere a uma afirmação antes da existência do tempo. Aí, para a gente finalizar aqui o vídeo, a partir então dessa conclusão, você passa a ter uma luz de entendimento para responder uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Inclusive o senhor Adalto até cita aqui. Você deve se lembrar da pergunta: quando Deus surgiu? Ou quando Deus foi criado? Olha o que ele fala aqui. Para responder o quando, você precisa de tempo. E para ter tempo, você precisa de mudança. E antes da criação do mundo, não havia nenhuma mudança. Portanto, não poderia haver tempo. Assim, não poderia haver um antes do antes. Pois antes do antes só havia Deus. Ele nunca surgiu e nem foi criado. O tempo sim, e foi criado por Ele. Você percebe que interessante? Quando Deus surgiu, quem criou Deus? Ele não foi criado. Sempre existiu. Porque o termo quando, a gente sempre associa num contexto terrestre. Muitas vezes a gente quer medir Deus, comparar Deus, buscar compreender a Deus numa visão terrestre. Às vezes a gente acha que vai conseguir compreender a Deus levando em consideração a regra, tempo, espaço e matéria. Deus não é influenciado pelo tempo. Deus não é influenciado nem limitado pelo espaço. Ele é onipresente. Deus não é influenciado, nem limitado, nem preso na matéria. Deus é espírito. Percebe? Então, quando alguém te perguntar para você, quando Deus surgiu? Quando Deus foi criado? Quem criou Deus? Você responda para ele. Mas antes da criação, não havia tempo. Porque Deus é eterno, nunca foi criado. E segundo, porque antes da criação não tinha tempo. Então, concluímos nesse vídeo que nesse texto há evidência, sim, da necessidade da presença de uma inteligência suprema antes do start da criação. Espero que você tenha compreendido o que eu tentei transmitir aqui nesse vídeo. Então, a primeira evidência de que Deus existe é de que o tempo existe. Então, quando você vê o tempo passar, o sol nascer e o sol se pôr, então glorifique a esse Deus Criador. Porque tudo o que ao nosso redor existe foi resultado da sua capacidade criadora. Tá ok? Para finalizar esse vídeo, então vamos finalizar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela vida, pela saúde, pela oportunidade que o Senhor nos deu de vir à existência através do seu plano criador. E desde o princípio o Senhor decidiu criar o ser humano, iniciando a partir de Adão ali do barro.
E, por consequência de descendência, hoje nós estamos aqui vivos, apreciando essas verdades de Tua Palavra e Tuas Sagradas Escrituras, contemplando as evidências de que a criação ela só existiu porque partiu do seu interesse, da sua inteligência suprema, trazer à existência tudo o que está ao nosso redor, incluindo nós. Nos ajude, ó Deus, a compreender melhor o Senhor, a compreender melhor a sua vontade para a nossa vida, e nos ajude, ao nós ler as Tuas Sagradas Escrituras, a entender a Tua verdade e a colocar em prática em nossa vida. Ajuda-nos a glorificar o Senhor, que é o nosso Deus Criador, e a levar essa verdade às outras pessoas. Essa pessoa que está aí do outro lado da tela, está me ouvindo aqui. Eu não sei as dores, não sei a dificuldade, não sei a sua crença, a sua dúvida, mas eu peço que o Senhor se manifeste na vida dela, para que ela possa apreciar e desfrutar de Tua presença e contemplar, ó Deus, os Teus feitos na vida dela. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.